O Evangelho de Jesus nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sou Ezequiel Gomes e eu estava estudando este livro aqui de Frank Tillman, que é Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, das editoras Shed. Eu estava estudando esse material aqui e na página 257 e 258 ele faz um resumo das principais características do Evangelho de Jesus nos vários documentos ali, os 4 evangelhos e mais o livro de Atos. E isso me inspirou a falar um pouquinho sobre esse tema, mas eu não vou falar sobre o livro de Atos. Eu vou falar um pouco sobre o cerne da identidade do Evangelho de Jesus nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? O fato é o seguinte: uma ampla gama de estudos do Novo Testamento se concentra nas diferenças entre os 4 evangelhos. Existe aquela perspectiva dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e do 4º evangelho, o evangelho de João, como um evangelho mais tardio, com uma perspectiva um pouco diferente. E mesmo entre os evangelhos sinóticos, ou incluindo também o estudo do 4º evangelho nesse bolo todo, muitos estudiosos enfatizam as perspectivas diferentes nas narrativas, nos milagres, na forma de redacionar, na forma de embasar aquilo ou não, usar o Antigo Testamento ou não, as frases usadas, os conceitos usados. Jesus está entrando em Jericó, saindo de Jericó, tem um cego, tem 2 cegos, e um monte de perspectivas, etc., do estudo do Novo Testamento, tá bom? Então, tem muita gente concentrada aí nas diferenças entre esses documentos, até inclusive questões se há ou não contradição, como que é, como que não é, e etc, tá bom? Mas eu quero fazer um caminho diferente e delinear de uma forma simples, obviamente, dentro de um contexto de um vídeo curto, o cerne da identidade da mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, nestes 4 documentos que têm as suas diferenças, as suas peculiaridades, mas eu queria destacar algumas coisas que eles têm em comum, começando pelo seu pano de fundo. O pano de fundo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é um e o mesmo. O judaísmo do primeiro século vamos pensar assim, perspectiva das escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento ou Bíblia hebraica. Então esse é o pano de fundo de tudo que acontece nos evangelhos, tá bom? Você vai encontrar apelos e referências ao Deus de Israel, à história de Israel, ao povo de Israel, às instituições de Israel. Por exemplo, posso citar como exemplo o Sinédrio, para vocês terem uma noção, as promessas de Deus feitas a Israel, as leis de Deus dadas a Israel, promessas de salvação e um monte de coisa, tá bom? Por mais que, obviamente, a gente vai poder discutir se posteriormente, como implicação e resultado da mensagem do Evangelho, vai haver uma superação do judaísmo ou mesmo do Antigo Testamento, são coisas que a gente pode discutir. Obviamente, essa é uma área também bastante complexa, né, do estudo da Bíblia. A relação entre Antigo e Novo Testamento e a universalização do judaísmo através do cristianismo ou a superação do judaísmo através do cristianismo. Mas, independentemente dessa discussão do a posteriori, ninguém deveria negar a importância do judaísmo do primeiro século ou do Antigo Testamento para a compreensão dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles existem no contexto de uma comunidade judaica que vive sob jugo romano, que tem influência grega, a linguagem grega e etc. E é nesse paradigma todo que a revelação do Novo Testamento vai acontecer. Sem esse paradigma, o Novo Testamento se torna incompreensível, vazio, estranho e etc, tá bom? Falar em Deus, Israel, falar das leis, por exemplo, as polêmicas de Jesus sobre o sábado. Se você não entender que no judaísmo existe a ideia que Deus criou o mundo em 6 dias, santificou o 7º e deu uma lei dos 10 mandamentos que está lá para guardar o sábado, e como que aquilo é importante para o mundo religioso, né? Uma lei de Deus, etc. Se você não entende esta importância do sábado, você não entende a polêmica que Jesus fez sobre o sábado.
Podemos discutir essa polêmica, etc., mas eu só estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que sem a compreensão do Antigo Testamento e do judaísmo do primeiro século, não há compreensão sobre o que Jesus está fazendo, por que ele está atraindo oposição da forma como vai atrair oposição, por outro lado também, por que ele atrai seguidores da forma como ele atrai, e etc, tá bom? Agora sim, olha, em termos de exemplos bíblicos, eu vou dizer que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão centrados na identidade de Jesus Cristo como Deus e como homem. Creio que os 4 evangelhos testemunham cada qual a sua maneira, de forma mais direta, explícita ou mais indireta e implícita, a natureza divina de Cristo, a sua identidade como Deus que se fez homem, e também a sua identidade como homem, e aí no caso um homem singular, nos termos de ser um homem sem pecado e etc, tá bem? Então, por exemplo, Jesus ele é chamado de Filho de Deus ou Filho do Homem nos 4 evangelhos. Então, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, e o capítulo 8, verso 20, ali se chama Jesus como Filho de Deus e como Filho do Homem. E aqui eu estou dando apenas um exemplo, mas em muitos outros pontos da narrativa do Evangelho de Mateus se chama Jesus ou de Filho de Deus ou de Filho do Homem. Marcos 1, verso 1, Marcos 2, verso 28, exemplo muito interessante, né? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que começa o Evangelho de Marcos. Depois, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Lembra que o sábado é o 7º dia do Senhor teu Deus, etc. Lucas 1, versos 32 e 35 fala de Jesus como Filho de Deus, e Lucas 5, verso 24 como Filho do Homem. E João 1, verso 34, Jesus como Filho de Deus, e João 1, verso 25 como Jesus Filho do Homem. Então, o cerne fundamental do Evangelho é que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Você entender, então, a identidade de Jesus como Deus que se fez homem, à luz, então, de todo o pano de fundo do judaísmo do primeiro século e do Antigo Testamento de uma forma mais ampla. Este é o cerne fundamental para você entender como é que esse homem-deus ou esse Deus-homem encarnou na história do primeiro século a identidade do Messias prometido a Israel, que seria um servo sofredor, que seria o rei de todo o mundo. E aí você vai entender algumas questões assim bem interessantes, né? Todos os 4 evangelhos relatam que Jesus foi batizado no contexto da pregação de um homem chamado João Batista. Esta é uma característica igual dos 4 evangelhos a respeito do ministério de Jesus. Depois, de uma forma assim bem interessante, os evangelhos, os 4 relatam que Jesus ele ofereceu ensinamentos, ele fez milagres que terminaram colocando em xeque compreensões religiosas tradicionais e lideranças religiosas poderosas. Então Jesus ele ensinava, e o foco do ensino de Jesus era sobre Deus, sobre a lei de Deus, a palavra de Deus, sobre o pecado da humanidade, sobre o arrependimento, a salvação e a eternidade, o pós-vir, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então existe essa expectativa da superação da morte ou da ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida, e de uma vida eterna, perfeita, sem pecado, para todo sempre, e etc, tá bom? Em grande medida, os ensinamentos de Jesus a respeito de Deus, da lei, do pecado, da salvação, da eternidade, em contraste com os ensinamentos supostamente, implicitamente ou explicitamente errôneos das lideranças, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e etc., é que colocam o evangelho nessa tensão que vai, de forma cada vez mais crescente, conduzir à perseguição de Jesus por parte das autoridades religiosas. O que também é muito interessante à luz de todo o contexto, né? O pano de fundo da gente entender o Evangelho. Se Jesus é Deus que se fez homem,
Jesus é um homem essencialmente religioso. Jesus é o Deus do Antigo Testamento, que se encarnou agora para ser homem entre os homens e para ser Deus entre os homens, para ser Deus conosco. E a partir do momento que Jesus ele vai tornando explícito como que ele, Deus homem, entende aquela revelação sobre o sábado, ou sobre o dízimo, ou sobre a oração, ou sobre a fidelidade sexual, ou sobre a sociedade religiosa e a sua relação com a sociedade civil, no caso com os romanos, e etc, e etc, e etc. Jesus vai tornando muito explícito que ele é um camarada que tem uma compreensão mais profunda por um lado, mais liberal por outro, mais conservadora por outro, do que os grupos poderosos da religião lá, dos fariseus, saduceus, o sinédrio e etc. E essas tensões vão revelando que na verdade alguém tem que estar errado nessa história. E quando Jesus alia ao seu ensino o poder de curar o que ninguém cura, ressuscitar morto, multiplicar pão, andar sobre as águas e fazer a diferença para o bem e para a salvação das pessoas e para a felicidade e cura e etc. das pessoas, cria-se um ambiente muito pesado em torno de Jesus Cristo. Ele vai sendo crescentemente perseguido até culminar no seu julgamento injusto, que vai conduzi-lo à tortura e à morte de cruz. A partir de então, aparentemente a história de Jesus chega a um fim, e 3 dias depois desses acontecimentos, Jesus ressuscita, e aí ele aparece para os seus discípulos e ele ilumina tudo aquilo que havia acontecido, coloca tudo aquilo numa perspectiva de que agora, a partir do que ele sofreu, a partir da morte dele, existe perdão para o que antes não tinha perdão, existe salvação para quem antes não tinha salvação, ou seja, para toda a humanidade, tanto os judeus quanto os gentios e etc., porque é isso que Jesus realiza na cruz, uma salvação por todos, e essa salvação tem que ser apropriada pela fé, deve haver uma decisão, deve haver um batismo, deve haver uma mudança, uma conversão, e a conversão vai implicar que os convertidos têm a missão de levar esta mensagem ao mundo, de que Deus se fez homem, morreu pelos pecados dos homens, todo homem é pecador, mesmo o mais religioso, o mais santo, o mais bambambam da face da terra é um pecador. E precisa de uma redenção que não vem pela obediência à lei, pela perfeição, pelas obras da pessoa, mas vem pela fé nesse Cristo, nesse Evangelho. E essa missão então vai tomar conta do mundo e vai colocar o mundo de cabeça para baixo, como vai testemunhar o livro de Atos. Então, em grande medida, o Evangelho de Jesus está nos 4 evangelhos. Ele é visto, apreciado e colocado e proclamado em perspectivas diferentes. É verdade que não há unanimidade em todos os detalhes e pontos entre Marcos, Mateus, Lucas e João. Isso é verdade, a gente não precisa negar essa realidade. Mas, por detrás dessas discordâncias em detalhes, há uma profunda harmonia de uma mesma mensagem de que Deus se fez homem, morreu pelos nossos pecados e então realizou redenção por nós e nos ofereceu reconciliação pela fé, salvação pela graça, e esta reconciliação e esta salvação geram em nós um novo coração que agora pode andar numa novidade de vida, em amor, na presença de Deus, em fidelidade aos seus mandamentos, e como resultado disso há uma pregação ao mundo da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. E o resultado disso tudo é que através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Jesus faz a sua obra.